Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que analisa semanalmente o que vai acontecendo politicamente pelo nosso distrito, o distrito de Viana do Castelo, e a breve resenha da semana do que foi acontecendo. Começou com uma notícia animada, para quem gosta de música. Ivete Sangalo vem a Viana do Castelo no dia 23 de maio e os bilhetes já estão à venda. Há quem diga que a oferta cultural musical este verão vai ser muito animada, talvez por causa das eleições. Não sei. Veremos mais para a frente que mais nomes serão anunciados. Em Arcos de Valdevez, decorreu uma oficina para ensinar os pais a lidar com as birras dos filhos. Tendo em conta o que está a acontecer pelo país, acho que esta oficina deveria ter sido também alargada a outros setores da sociedade. E a Martir Fair, empresa que gera os estaleiros de Viana, apresentou lucros de 23 milhões de euros referentes a 2024, o maior nos últimos 15 anos e um crescimento de 16,8% face ao ano anterior. A indústria naval, do qual faz parte dos Saleiros Navais de Viana do Castelo, a USC, no caso, contribuiu com 40% para esse valor total da Martifer. Por Valença foi instalada a Assembleia Municipal Jovem, com transmissão em direto nas redes sociais do município, e ao contrário do verão de São Martinho, a Depressão Martinho trouxe 48 incêndios ao Alto Minho, e ao mesmo tempo, enquanto que a chuva provocava o caos na maior parte do país e devorava a praia de Moledo e a sua duna. Apesar de, no início desta semana, a variação de Viana ter reunido em reunião de Câmara, foi num jantar de apresentação da sua recandidatura que Luís Nobre, este sábado, achou melhor anunciar que o futuro mercado municipal de Viana deverá começar a ser construído dentro de 2 meses. Já o atual presidente acima do Alto Minho, também em fim de mandato como presidente da Câmara de Melgaço, devido à limitação de mandatos, o socialista Manuel Batista, ao que tudo indica, será o vogal nomeado pela CIM, do qual ele também é o presidente para a administração dos hospitais do Alto Minho. E sem tempo a perder, o PST já anunciou os nomes do distrito para o círculo eleitoral do Alto Minho das próximas eleições legislativas. O ainda presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, será o número 2. Dália Lima, a número 3. O quarto lugar está destinado ao CDS e o quinto é para o presidente da JST, José Lago Gonçalves, também ele de Arcos de Valdevez. Falta conhecer o cabeça de lista, esse está cá, é da responsabilidade do PC a nível nacional, eventualmente poderá ter ser João Manuel Esteves. E apesar de Pedro Nuno Santos ter vindo jantar a Viana no último sábado, como já fiz referência, os nomes da lista do PS ainda não são conhecidos. Vamos ver se o Zé abre aqui um bocadinho a porta. E com exceção de Marina Gonçalves, acho que não faltarão candidatos para ocupar o outro lugar destinado à Assembleia à parte do PS na Assembleia da República. Mas antes de entrarmos nas legislativas, vamos fechar com temas mais nossos, mais próximos, mais da nossa terra. E começo com o Zeca, que esta semana quer falar dos parques empresariais em Ponte da Barca. Eu pensava que isso era um mito urbano, que não existiam, que isso estavam todos em Arcos de Alvez. Não estás tão enganado assim. E queria falar sobre esse tema, na verdade, olá a todos. Uh, e essencialmente também sobre aqui a ausência de uma estratégia de desenvolvimento por parte do Executivo Ponta da Barca. Mas hoje até queria vestir mais a camisola do Barquense e despir aqui um bocadinho as minhas posições partidárias e políticas, porque isto não é de agora, não é? Esta amnésia em relação àquilo que são as necessidades da população parece que é transversal aos vários executivos, foram também alguns erros do Partido Socialista portanto, falar hoje um bocadinho mais como barquense de não perceber esta definição de prioridades por parte daqueles que são eleitos, que vivem cá, conhecem as pessoas de cá, ouvem as suas necessidades, mas depois parece que entram nas portas da Câmara Municipal e se esquecem de Ponta Barca e daquilo que realmente é preciso. Em relação aos parques empresariais, uh, a bandeira do Executivo PSD em 2017 foi então a criação dos parques empresariais, voltou a ser depois em 2021 porque não tinham sido concretizados e 8 anos depois a coisa não mudou muito de figura. Conseguimos identificar aquilo que são os parques empresariais no território, não é onde é que eles vão estar alocados, mas não temos a malha empresarial que se perspectivava com estas medidas, não é? As poucas empresas que se fixaram nestes parques empresariais eram empresas que já estavam sediadas no nosso concelho, simplesmente tivemos um alocar dos serviços, que acredito que possam ter contribuído para melhores condições de trabalho para os trabalhadores, mas não criou novos postos de trabalho e, portanto, não vem aqui combater a necessidade de novos empregos, de novos investimentos em Ponte da Barca. Nós tivemos em 2023 os dados
que revelavam que o número de empresas constituídas anualmente em Ponta Barca estava abaixo da média do distrito, e os últimos dados do Pordata também nos diziam que o nosso concelho tinha menos de 1.000 empresas ativas, ou seja, havia aqui a necessidade realmente de trabalhar eh, este fator. No entanto, acho que está a ser trabalhado de forma errada, porque não oferecemos melhores condições que os outros concelhos para as empresas se fixarem. Temos um bocadinho a mania, enquanto município, de irmos atrás daquilo que resulta nos concelhos vizinhos, em vez de reaproveitarmos aquilo que são as boas políticas, por exemplo, em Arcos de Valdevez, não é? Que a malha empresarial está sempre a expandir, e lá está. Não tem nada a ver com posições partidárias, porque o executivo de Arcos de Valdevez é PSD, como sabemos, sempre foi, e para ver se irá manter. Uh, mas efetivamente as políticas que eles aplicam resultam. Eles atraem novos investidores, atraem novos empresários, as populações deslocam-se para trabalhar em Arcos de Valdevez, e nós, enquanto município, tentamos ir atrás destas medidas, não conseguimos implementá-las nem fazer frente, e podíamos muito bem aproveitar, por exemplo, em vez de criar parques empresariais, criar parques habitacionais e fixar a população que trabalha do outro lado da ponte e que podia muito bem viver por aqui. E acho que estas medidas, que são um bocadinho desfaseadas à realidade, só prejudicam o nosso Conselho. E ainda a tocar aqui no fator dos pavilhões empresariais, falar também de pavilhões educativos e por aí fora, onde não se percebe a gestão que este executivo faz. Nós perdemos, por exemplo, em relação às escolas, 8 milhões na candidatura à modernização das escolas, e perdemos por um simples fator: é que fomos dos últimos municípios a enviar candidatura, e um dos critérios para sermos selecionados era a ordem cronológica de candidaturas, ou seja, de todos os municípios que foram candidatos do distrito, o Ponta Barca foi o único município que não garantiu financiamento para melhorar as condições da nossa comunidade escolar, e depois é por isso que surgem estes casos famosos, como os pavilhões do centro escolar de Entramos nos Rios, as notícias de que chove no pavilhão municipal de Ponta Barca. E quando temos a oportunidade de combater estas coisas que funcionam menos bem, perdemos os financiamentos e não fazemos então o investimento. E estas questões que eu acabei por levantar, não estou à espera que vocês me respondam a elas, foram colocadas também ao Presidente da Câmara, mas sem grandes fundamentos, sem grande retorno. Foram muitas questões, poucas respostas. Dizem sempre que os parques empresariais então são a grande obra do Executivo. O terreno está lá, as empresas é que não. E foi por isso que decidi trazer este tema aqui. Muito bem. Explica-me só uma coisa. Tu disseste que estavas a apresentar esta temática enquanto barquense. Achas que Vassalo Abreu vai conseguir, que reconquistando a Câmara, ele que esteve na Câmara durante tantos anos, que no fundo a aposta empresarial inexistente em Ponta Barca também deveu-se a isso, porque ele preferiu, por exemplo, preferiu a ponte de ligação de Lavradas, a ter do seu lado um polo empresarial, um polo industrial. Regressando a Vassalo Abreu, achas que essas áreas que agora estão à espera de empresas vão continuar desertas? Ou esperas que, já que estão criadas, ao menos tentar-se-á ocupar de alguma maneira? O Vassal Abril, lá está, no passado, preferiu então as ligações a concelhos onde já tínhamos aqui uma malha empresarial com, bastante significativa. Foi uma decisão muito contestada na altura, uns apoiavam, outros criticavam. Agora, em relação ao futuro, eu acredito que o Vassalo virá com uma perspectiva mais na questão, por exemplo, da habitação, porque é uma questão que falámos muito, e na criação dos parques habitacionais. Não sei até que ponto é que não poderá pegar, por exemplo, nós temos aqui o ROD 1, o ROD 2 e depois a zona de Lestriz. Por exemplo, a zona de Lestriz está destinada a um parque empresarial, mas neste momento temos vegetação só. Não temos sequer terrenos preparados, não há perspectivas para que aquilo se desenvolva num futuro breve. E acredito que, por exemplo, em vez de termos três parques empresariais, se poderá fazer com que um deles se transforme, por exemplo, num parque habitacional, e assim conseguirmos preencher então estes terrenos. Acredito que a perspectiva dele poderá ir um bocadinho mais de encontro a isso. Muito bem. Marta, aqui aqui por Viana, recentemente foi notícia a história da fábrica que vai ser instalada em Anha, fora de um parque empresarial. Na tua perspectiva, esta situação de Ponta Barca, que também de certa forma pode ser identificada noutros concelhos do distrito, tende
acaba por ser um bocado. Há municípios que têm parques empresariais que depois não usam, e há aqueles que têm espaços para parques empresariais e acabam por, também por não usar porque não conseguirem captar empresas. Acaba por ser um bocado. Não há resposta certa, não é? Certo. Antes de mais, muito boa tarde aos dois. Bem, e dizer que em termos de estratégia, como é óbvio, nós como estamos num distrito em contexto de interioridade, é fundamental fazer aqui um desenvolvimento da indústria. Os parques empresariais permitem fazer esse desenvolvimento e, no fundo, fazer uma captação de novos investimentos para a região. Isso é importante. Agora, se nós não tivermos, se isso não for acompanhado, e eu concordo com o José, de outro tipo de medidas, muitas vezes não é fácil fixar aqui ou mostrar a uma empresa que este território é um território interessante para ela se conseguir fixar. No caso do Ponte da Barca, eu estive a investigar um bocadinho, porque pronto, conhecia mais ou menos a realidade, mas não tão a fundo, entretanto, como estive a ver. E de facto, muitos destes lotes depois acabaram por ser ocupados por serviços e não por indústria. E quando assim é, nós na realidade não estamos a lidar com um potencial económico que seja verdadeiramente diferenciador na região. E aí eu tenho também de concordar com o José que acho que fazia sentido que as comunidades intermunicipais pudessem olhar para o território de uma forma mais abrangente, no sentido de perceber quais são as necessidades de uns e outros e perceber se de facto é possível até arranjar formas de, numa estrutura de complementariedade e de cooperação, perceberem se é possível, por exemplo, em Ponta da Barca, de facto, ser mais destinado a apostar numa política mais ligada à habitação, mais ligada a outro tipo, whatever, outro tipo de serviços, mas ao lado estar complementado com a indústria, ou seja, era importante olhar para o território, já falamos nisso também num podcast no qual eu participei, era importante olhar para o território em termos de escala, nesta visão mais macro, que as comunidades intermunicipais até têm algum poder sobre isso e definir estratégia real para o território. Por isso, assim, eu não acho que seja uma má estratégia fazer estes investimentos nestes parques, principalmente se forem parques efetivamente ligados à indústria. Nós precisamos de indústria de referência no distrito para conseguirmos fazer crescimento económico. Crescimento económico traduz também em melhores salários, melhores condições de vida, e por isso era importante, mas de facto, quando nós temos um investimento deste tipo e depois só conseguimos afetar aqueles equipamentos, serviços, se calhar estamos a falar de uma estratégia que de facto é uma estratégia um bocadinho curta para aquilo que é a ambição da própria autarquia, ou quando ela sinaliza esse investimento, tem uma ambição provavelmente maior do que aquilo que poderá fazer acontecer à frente. E nesse sentido, é isso, parece-me, ou seja, parece-me que Ponta Barca tem uma boa intenção, parece-me que o Presidente tem uma boa intenção quando tenta fazer este tipo de investimentos e este tipo de promoção, mas parece-me que também é notório na região que há uma dificuldade grande em implementar essencialmente indústria. Indústria. Uhum. E nós precisamos de facto desta indústria e temos que deixar aqui mais um bocadinho. Não é abdicar dos serviços, porque, como é óbvio, eles também são importantes, mas de facto era importante, enquanto distrito, nós apostarmos numa capacidade de reindustrialização do distrito que nos fizesse ter aqui algum crescimento económico significativo. Eu estive a ver aqui uns dados de 2023 e nós, no fundo, em 2023, em termos de PIB, estamos a 78%, a 78,2% da média nacional e no PIB, no valor do PIB nacional, representamos apenas 1,7%. O que é curto para a região, não é? E é curto para um território, novamente, para um território de litoral que tem um potencial imenso e que de facto não está a ser aproveitado. Mas também acho que esta comunidade intermunicipal, muitas vezes, parece-me estar de costas voltadas uns para os outros e municípios uns contra os outros, porque acabam por definir mais ou menos a mesma linha estratégica, quando na realidade deveriam definir linhas de complementariedade entre os municípios para os tornarem efetivamente mais fortes. Muito bem. Também foi notícia esta semana, e para ligarmos ao tema que a Marta escolheu para esta semana, que os pescadores de Viana avisam já o próximo governo para corrigir as eólicas e como é que se chama, que eu apontei, o plano de afetação para as energias renováveis offshore. E a Marta decidiu trazer este tema, provavelmente também por causa disto, já por causa deste alerta. Vai mudar o governo, vamos a tempo de alterar, seja lá o que for, porque bom, as eólicas não podem ir para o mar. Foi por causa disso que trouxeste o tema? Ai não, pera, isso era o Ora Bolas, desculpa, Esse era o Ora Bolas, era o que eu te ia bolas. dizer. O tema não era esse, mas que queres começar por aqui ou vamos ao. Não, vamos ao tema. Porque enganei-me, desculpa. Já vamos à hora de bola.
O tema da Marta é outro. Porque o tema da Marta tem a ver com a Depressão Martinho, de certa forma, porque a duna da Praia de Moledo é um bom exemplo que desapareceu e recentemente o Vianense celebrou 127 anos, queixou-se que a Câmara não apoia nas infraestruturas, mas o Conselho tem um problema muito mais antigo para resolver relacionado com infraestruturas, que é o campo de futebol Ilídio Cunha, que fica na Ariosa. Marta, já querias ter trazido isto no anterior, na tua anterior participação, trazes agora como o teu tema e não como ora bolas. O que é que se passa então com o campo do futebol Ilídio Cunha na Ariosa? Então, olha, nós enquanto Iniciativa Liberal pedimos uma audiência com o Grupo Desportivo Ariosense, no sentido também de fazermos um reconhecimento daquilo que foi feito no território nos últimos 4 anos. Nós tivemos uma candidatura a essa junta de freguesia há 4 anos atrás, e no fundo fizemos aqui um levantamento, um conjunto de questões, nomeadamente já do futuro do campo Ilídio Cunha. E ao final de 4 anos a situação mantém-se mais ou menos a mesma, o que é o que nos deixa efetivamente preocupados, porque no fundo existe uma expectativa do grupo desportivo ariosense em terem um campo sintético desde 2009. Foi uma promessa que foi feita no passado, que não foi cumprida e que tem vindo sucessivamente. Embora a autarquia diga que tem estado próxima em termos do grupo desportivo ariosense, no sentido de lhes explicar sempre qual é o ponto de situação do estádio, mas não foi isso que eles nos relataram. E, no fundo, falam-nos de um problema muito maior, que se compadece, aliás, que está relacionado inclusivamente com aqui um problema de degradação das infraestruturas, e a mim o que me parece, não querendo, nós podemos, como eu vos tinha dito, este é um tema que levanta, dá pano para mangas mesmo. Porquê? Porque eu temo que o que vai acontecer é que um dia vão mesmo encerrar o campo por falta de condições de segurança, ok? O campo está em degradação. O clube, como é óbvio, está preocupado porque tem crianças lá dentro e eles próprios também estão lá dentro, treinadores, equipas técnicas, e não há forma de haver um futuro ou para definirem o que é que vai acontecer com aquele campo, ok? Ou então dizerem qual vai ser a nova solução, porque o Grupo Desportivo Ariosense é um grupo histórico na freguesia da Ariosa, e no fundo eles querem saber, não têm ainda nenhum acordo neste momento, nenhum acordo escrito para se vão mudar de instalações, se vão recuperar aquela instalação, e há uma notícia do Luís Nobre de 2023 a dizer que é muito difícil legalizar o campo. E isto prende-se aqui com um conjunto de coisas que me parece que são relativamente pertinentes, que é, na altura em que o campo foi construído, ainda não havia plano diretor municipal em Viana do Castelo. O que quer dizer que, de facto, não havia critérios para a edificabilidade. Não havendo critérios para a edificabilidade e o campo tendo sido edificado, e estando lá, a mim, pessoalmente, parece-me que existem condições para a legalização, ok? Parece-me. Eu não estou a dizer que há, estou a dizer que me parece que pode haver condições para a legalização daquele campo. Ele, neste momento, já pertence à Junta de Freguesia da Ariosa. Não foi assim sempre, porque este era um campo que era privado mesmo, era do Dr. Ilídio Cunha, que o construiu, que era um empresário conhecido na região, que o construiu e depois fez essa cedência. No fundo, fez uma doação à Junta de Freguesia para que a Junta de Freguesia ficasse a tomar conta do campo. E era importante, de facto, que a política fosse mais séria a este nível e mais transparente também, porque se for objetivamente para demolirem o campo, é importante que digam isto aos ariosenses, para eles saberem o que é que vai acontecer com aquele estádio, até porque esta direção fez na altura, quando foi eleita em 2021, fez um trabalho, porque foi renovada essa promessa da colocação do campo sintético, eles apresentaram isto à população, que resultou numa inscrição na época de 2023, 2024, de perto de 130 atletas em formação. O que 130 atletas é significativo. Neste momento, passado 2 anos, já só tenho 86. Porquê? Porque eles continuam com as condições num campo pelado, porque foram feitos outros investimentos de campos sintéticos noutros campos ou noutros clubes desportivos da região, e este ficou sempre negligenciado e foi sempre colocado para segundo plano, exatamente por causa da localização que ele tem. Mas a verdade é que ele está edificado. E estando edificado, eu acredito que seja possível nós calcularmos aqui quais são as externalidades negativas, ok? E alavancar, no fundo, uma proposta de mitigação dessas externalidades, no sentido de
corresponder às expectativas também daquela população, porque aquela população está à espera disto desde 2009 e também não acredito, porque estive a ver as atas de várias assembleias municipais, tem havido um financiamento da Câmara para, no sentido até de poderem fazer obras de melhoramento do campo, sempre que é necessário, e isso indica que a Câmara, ou seja, tem uma consciência de que tem ali uma situação, provavelmente, de ilegalidade de um campo, de um estádio de futebol, mas que reconhece que aquilo tem valor o suficiente para poder ir investindo a passo nesta estrutura. Eu sei que a estrutura no sítio onde ele está colocado está aqui numa orla costeira que tem algum grau de perigosidade, mas eu acredito, e volto a dizer, acredito nisto pessoalmente, acho que se houver vontade, é possível criar as condições necessárias para que aquele campo, para que aquele estádio se mantenha naquele lugar. E parece-me que é importante também uma consulta aos ariosenses, de forma a que eles digam e sinalizem se é aquilo que eles querem ou se não é aquilo que eles querem. Porque não é mais possível, e acredito eu, não é possível nós estarmos a acrescentar legislação em cima de legislação e depois virmos com nova legislação que na realidade não estava em vigor quando o campo foi construído, não havia este tipo de planos, e depois virem a argumentar que não é possível fazer uma legalização. Quando, se a Câmara quiser, existem meios para fazer esta legalização ou a classificação até como de um imóvel de interesse municipal. E se assim for, eu acho que é importante mesmo que isto seja dito, que seja dito frontalmente, e se não for, e se quiserem avançar com uma demolição, também acho que é importante que sinalizem isso rapidamente. Porquê? Neste momento, o que eu senti nessa reunião que foi feita e ao longo das conversas que, entretanto, fui tendo, também com a população e com a direção, há um descrédito cada vez maior nos políticos. Porque os políticos, no fundo, estão a fazer um conjunto de promessas que garante o voto naquele momento, mas depois aquilo não é para acontecer. E isto é o gás do populismo. Este é o gás do populismo e por isso, política sem ética e sem frontalidade, eu acredito que já não é mais possível, porque temos aqui novos partidos políticos populistas que aproveitam isto aproveitam no fundo este descontentamento da população para fazer propor as suas propostas, não é? As suas ideias, e eu acho que não é isso que nós queremos e por isso, eu gostava mesmo muito que isto fosse quase um sinal para que o Executivo desse pelo menos uma resposta ao Grupo Desportivo Ariosense no sentido de dizer o futuro é este, nós vamos fazer a demolição ou nós não vamos fazer a demolição. Fazendo a demolição, que assinem já um protocolo a sinalizar para onde é que este grupo desportivo vai, porque isto era importante para a população e porque, notoriamente, com estes números desta direção, há interesse da população em ter lá crianças em formação. Deca, hoje em dia confunde-se muitas vezes clubes com, com as necessidades que o que eu quero dizer é isto, o que eu te quero perguntar é isto, o que eu te quero provocar é com isto. Não estão os clubes demasiado capturados pelas juntas de freguesia e pelas câmaras municipais? Não fazem nada sem ser com o dinheiro ou da junta ou da Câmara Municipal? Porque, Marta, esta situação que tu trazes também poderia ser muito facilmente ser resolvida se um empresário como o Ilídio Cunha, que fez esse estádio, outro empresário da Ariosa dissesse: pessoal, tem aqui este pedaço, aquele campo ali é perigoso, não serve. Vamos construir aqui. Porque é que estas questões todas de legalidade, é para o Zeca, depois que dás a tua chega, porque é que estas questões de legalidade não é a sociedade civil que as resolve, tem que ser sempre dependente, porque é que os sintéticos todos são pagos no nosso bolso através das câmaras municipais e da Junta estarem a fazer essas melhorias das instalações. Uhum. Eu até ia mais longe e já deixando, não só, acho que já não são só os clubes que estão muito dependentes daquilo que são as autarquias, as juntas de freguesia, temos os casos das associações, dos ranchos, parece que está sempre tudo muito dependente das mesmas pessoas. E depois, quando essas mesmas pessoas não ouvem a população em questão, a coisa piora. E temos aqui um exemplo disso. Eu sou um bocadinho da opinião da Marta, acho que este campo tem todas as condições para ser legalizado, uma vez que lá está, deixou de ser de um interesse privado e passou a ser cedido à junta de freguesia. Sabemos que o processo pode ser muito mais fácil do que se não fosse este o caso. E ainda para mais, quando já há financiamentos a saírem dos cofres da Câmara Municipal de Viana do Castelo, acho que temos aí a resposta de que a coisa é possível, não é? Ninguém vai investir
em algo que não acredita que possa ser concretizado. E, portanto, a partir do momento em que há um único financiamento, acho que abre a possibilidade para que este seja legalizado. E lá está, é uma opinião muito pessoal. Em termos políticos, se calhar teria que estar a defender uma outra posição. Em termos pessoais, é isto mesmo que eu acredito. Acho que a partir do momento em que é cedido a uma junta de freguesia, a uma entidade pública, acho que tem todas as condições para ser legalizado e às vezes, lá está, é o erro de não saber a população que está à volta destas infraestruturas e de não saber aquilo que a população quer e se esquecermos um bocadinho às vezes o para que é que somos eleitos e somos eleitos para defender os interesses da população, não para defender interesses de X e Y. E acho que esta é a minha opinião em relação a este assunto. Marta, de forma muito breve, se quiseres dar mais chega sobre a provocação que eu fiz. Sim, olha, eu acho que tu tens razão. Acho que tens razão porque eu acho que nós vivemos já há demasiado tempo de mão estendida em relação ao público, não é? Neste caso aqui ao Estado, ou então de Portugal em relação à União Europeia, também de mão estendida em relação a uma série de fundos. E por isso acho que essa visão é uma visão, é uma visão certeira e é algo também que nos preocupa. Nós perguntamos, nessa reunião, nós perguntamos se não seria possível eles privatizarem, no fundo, comprarem eles o campo, novamente. Uhum. Numa tentativa pronto, de até fazer uma reestruturação da associação, mas isto tem custos também demasiado elevados que a maior parte das pessoas não consegue suportar, não é? Claro. E eu acho que há outras formas de nós conseguirmos ajudar, e nós, Iniciativa Liberal, vamos tentar ajudar o Oreusense nesse sentido, tentar arranjar outras formas de financiamento, no sentido de poderem, sendo possível, porque eles têm inclusivamente um relatório da APA, ou seja, da Associação Portuguesa do Ambiente, a dizer que dentro do campo, estando o campo edificado e dentro daquela estrutura, que é possível fazer obras, não é? Porque era uma das minhas dúvidas, se a colocação do campo sintético se impedia a questão da permeabilização, impermeabilização, e se esse podia ser um dos problemas que estava ali colocado em cima da mesa. Mas a própria associação já tinha colocado essa questão à Associação à Agência Portuguesa do Ambiente. E a Agência Portuguesa do Ambiente, eu li esse e-mail, disse claramente que dentro do limite daquela estrutura eles podiam edificar aquilo que eles entendessem fazer. Por isso, temos aqui uma luz verde desta agência, que não é coisa pequena, e por isso eu acho que falta, de facto, aqui falta vontade da própria autarquia, e eu acho que sim, eu acho que é possível mover, e eu acho que é preciso também mover a sociedade civil de uma forma diferente, porque eu acho que estas questões também passam muito por uma sociedade civil forte, que seja capaz de dar resposta a estes problemas e não vivermos, de facto, de mão estendida, sempre em relação às autarquias, ou ao Estado, ou à União Europeia. Ok. Agora sim, vamos ao projeto das ELCAS, que eu já introduzi antes do tempo. Achas que tem a ver tem a ver com o facto de irmos a eleições novamente, que dá um novo ânimo aos pescadores? Assim, eu não sei se tem a ver, de facto, ser uma resolução do Conselho de Ministros sobre as eólicas e foi por causa disso que os pescadores se vieram manifestar. Só para que nós tenhamos ideias, nós estamos a falar de um investimento que não tem só a ver, não é só em Viana do Castelo, não é? Ao longo da costa toda portuguesa. É sabido que esta fonte de energia renovável é inesgotável, é limpa, é segura e a maior parte nós temos ou seja, existe aqui uma tendência, no fundo, mundial, até global, para que esta seja uma fonte de energia do futuro. E Portugal tem uma costa privilegiada para poder fazer este tipo de investimentos e a esse nível parece-me, acho que é um investimento bom, é um investimento que faz sentido e que nos vai permitir não só a nós ter mais autossuficiência em termos energéticos, como se ele for bem estimulado, é possível nós também conseguirmos vender energia. O que pode ser um investimento, pode ser um negócio interessante Vou interromper. Desculpa. sim, Nós, com o Martinho, por exemplo, tivemos um belo exemplo de que já produzimos energia eólica a mais. Já vendemos, já exportamos, somos autossuficientes. sim, somos, mas podemos continuar a fazer este tipo de investimentos, não é? Nós temos aqui um setor, a economia azul, eu não queria lhe chamar economia do mar, não é? Porque temos feito, no fundo, esta transição. A economia azul é uma economia de futuro. Eu acho que vale a pena apostar nisso. Mas também vale a pena ouvir aquilo que são as reivindicações dos pescadores e também falar com esta população no sentido de mitigar todas as dúvidas que eles têm. Porquê? Aquilo que está em causa e o que vem a Associação de Pescadores, no fundo, reafirmar é que vai ser perdida a zona de pesca. Mas vai ser perdida a zona de pesca de arrasto. Ok? Pesca que normalmente danifica, não é normalmente, danifica o leito do mar. A pesca
pequena, pequena pesca e pesca artesanal não está em causa. E há aqui, vai já vários estudos, até porque a Dinamarca foi dos primeiros países a construir estes parques de produção de energia eólica e tem estudos neste momento, já com 7 anos, 7 anos já também não é uma coisa pequena, que indicam que a população de peixes não fica afetada e que até notaram, ou seja, que houve uma revitalização da população de uma série de espécies de peixes. E há aqui também uma oportunidade interessante de fazermos a produção ou, no fundo, a instalação de recifes artificiais, Uhum. que depois vão chamar novas populações também de peixes, crustáceos, ou seja, é possível revitalizar também aqui, no fundo, o setor das pescas, e era importante fazer passar esse sinal aos pescadores. Porque não, o que eu acho é que no meio disto tudo, se calhar há aqui interesses que até podem ser, que até podem confluir entre ambas as partes, e eu acho que há aqui, há aqui, provavelmente, eu acho que há aqui mensagens que não estão a ser bem passadas, há estudos que estão a ser realizados internacionalmente que vale a pena que os pescadores também tenham acesso, no sentido de perceberem que muitas das suas expectativas vão ser na mesma cumpridas, mas sim a pesca de arrasto nestes sítios não pode ser feita por motivos óbvios, não é? Por causa que se prende com a cabelagem. Ok. Mas é possível incentivar outro tipo de pescas, é possível incentivar outro tipo de economia azul e vale a pena que estes pescadores sejam os parceiros também dessa nova economia azul. E por isso vale a pena trazê-los sempre para as mesas das negociações, vale a pena falar com estas associações, vale a pena envolvê-los sempre, 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 porque senão o que vai acontecer é que tens uma população que vai combater, ou vai estar contra este investimento, e é um investimento que, muito honestamente, faz sentido. Nós temos que apostar, Portugal tem que apostar fortemente naquilo que é a economia azul, porque nós temos mar para o fazer, nós temos uma dimensão imensa de mar e por isso eu acho que é um investimento que faz sentido, vale a pena, mas também vale a pena não deixar os pescadores sobressaltados, nem as associações, e trazê-los para a Também mesa vou. das negociações também. Sim. Exatamente. Zeca, o teu Hora-Bolas desta semana acaba por ser um Hora-Bolas que vai ser transversal a quase todos os nossos programas, assim espero, acho eu. Já que vais anunciar o candidato do PS como cabeça de lista no Distrito Alto Minho? Gostava de o fazer. Neste lista ainda não está fechada. Estão a acontecer as comissões políticas concelhias em cada concelhia. Aliás, a Ponta Barca está a acontecer neste exato momento, para fazermos as indicações e depois acredito que a ordem será feita em Comissão Política Federativa, que ainda não está marcada. Portanto, vê-se que para breve o PS salta cá para fora também com alguns nomes. Mas eu trouxe este tema até num jeito de provocação, porque tivemos durante muito tempo quase todos os partidos a trabalhar para as autárquicas, a lançar nomes, a trabalhar em programas eleitorais, e o PSD manteve-se sempre muito calado sobre o assunto. Só mais recentemente, com o anúncio do candidato em Viana, é que começámos a ver a máquina autárquica a mexer dentro do PSD. E depois, para nossa surpresa, de uma semana para a outra, com as legislativas, eles lançam e são os primeiros a cortar a meta com nomes para as legislativas. Isto faz-me pensar, será que eles sabiam que nós íamos a eleições legislativas, não é? Foram os primeiros a vir cá para fora. Mas, e falando também, disseste os nomes no início do programa, falando dos nomes do PSD, acho que foi uma excelente cartada usar o João Manuel em levá-lo em número 2. Acho que, de certa forma, abrirá aqui a possibilidade do Olegário, que é o número 2, experimentar a cadeira da presidência mais cedo, não é? Porque também se perspectiva que seja ele o candidato à Câmara. E, portanto, terá aqui a oportunidade, de, antes do período autárquico, de eleições autárquicas, saber o que fazer com esse lugar, porque vai estrear, há perspectivas que o João Manuel consiga ser eleito. Não consigo, por outro lado, entender as opções para número 1, perspectiva-se também que seja a Guiar Branco uma vez mais. Acho sempre uma asneira trazermos nomes fora do distrito para encabeçar as listas, acho que descredibiliza um bocadinho a política e faz parecer que não há bons quadros políticos no Alto Minho, não é? Vamos buscar gente de fora que não tem ligação nenhuma à terra para nos representar. Uh, houve, houve aqui uns murmurinhos, espero que também sejam mentira, em relação ao PS, queriam fazer o mesmo com a Marina Gonçalves, que iam colocar a Marina na lista de outro distrito para dar a possibilidade do PS eleger outras pessoas aqui em Viana. Acredito que não, espero que não. Caso aconteça, serei um dos primeiros a condenar essa decisão.
porque a Marina também tem feito um excelente trabalho de proximidade com a população e acho que deve representar o distrito onde vive, o distrito que conhece e a população que conhece. Pois em relação ao bloco, espero aqui ver a nossa colega Adriana outra vez aqui nas leads. Acho que estaríamos bem representados se assim fosse. E depois também em relação outra vez ao PS, acho que vamos ter aqui algumas surpresas. E agora, numa opinião muito pessoal, talvez um Vítor Paulo Pereira, Presidente de Câmara Paredes de Coura, que poderá aqui ver um panorama nacional como uma nova janela, visto que não haverá recandidatura por parte dele. Achei que pudesse acontecer o mesmo com o Manuel Batista, mas com isto da administração dos hospitais do Alto Minho, eh, creio que não irá aparecer nas listas do Partido Socialista, não sei, é uma incógnita. Mas acredito que andará muito à volta disto, da Marina, do Vítor Paulo e depois dos outros candidatos que já integravam as listas nos anos anteriores. E em relação ao PSD, espero mesmo que a Iar Branco não seja a escolha. Vamos preterir as sugestões. Marta, eu quero te ouvir falar sobre isto. Serás novamente a cabeça de lista pela iniciativa ou vocês... Porque epá, isto meteu-se pelo caminho, não é? Estava tudo a falar em autárquicas, havia uns ainda mais apressados a falar das presidenciais, que felizmente agora estão na sua ordem. Hum, Vais ser a candidata pela iniciativa liberal, Marta? Ou vais deixar-nos mais para a frente esse anúncio? Olha, eu vou-vos ser muito honesta. Nós ainda, na Iniciativa Liberal, ainda estamos num processo de escolha interna dos candidatos. Desta vez, só para vos explicar um bocadinho como é que funciona a Iniciativa Liberal. Só temos um Nós minuto não e estamos meio. organizados. Não percebi. Só temos um minuto e meio. Só temos um minuto e meio, ok, muito rapidamente. Então, nós organizamos-nos por núcleos, não temos distritais e por isso no passado os núcleos foram consultados no sentido de também poderem sinalizar aquilo que eram as suas pessoas. E eu no passado tive o voto de confiança dos meus colegas e acho que desempenhei um bom papel. Que se fomos o segundo distrito onde a iniciativa liberal mais cresceu e por isso senti que, que consegui representar a iniciativa liberal nessas eleições. Nestas eleições ainda não sabemos o que é que vai acontecer, porquê? Porque primeiro, esse processo de consulta não está a ser feito da mesma forma e não vai ser feito da mesma forma porque não temos o tempo necessário para o fazer. Mas isto tem que ser tudo aprovado no Conselho Nacional. Eu posso vos dizer que o Conselho Nacional onde isto vai ser aprovado é só na próxima semana, e por isso só na próxima semana é que nós saberemos quem são os candidatos, como é que as listas se vão organizar. Ainda não estamos na posse de toda essa informação e, como é óbvio, eu não posso passar por cima dos órgãos nacionais e não posso estar a dar informação que eu própria também não sei. Porque, reparem, é que não só não posso fazer, como eu também ainda não tenho acesso a essa informação. E por isso, relativamente à iniciativa liberal, não vos posso dizer se serei eu a candidata ou não. O que eu vos posso garantir é que, de certeza absoluta, que teremos uma boa lista no distrito. E mesmo para terminar o nosso programa, que falta menos de um minuto, resposta de sim ou não, acham que o facto de termos duas eleições no mesmo ano, para as legislativas e para as autárquicas, vão fazer com que Eduardo Teixeira tenha que preterir ou ele vai nas duas? Sim ou não, Zeca? Vai nas duas. Marta? Bem, nas duas, Ok, pronto. acho que sim. São partidos de pessoas e não um partido. Pronto, é o Chega. Exato. Muito obrigado a quem esteve desse lado a acompanhar então esta revisão da semana. Para a semana voltamos com um Eu é Mais Bolas. Fique bem, fique desse lado.